Ô Danilo, o Gabigol foi apresentado nesse fim de semana. Não se sabe o que vai jogar em campo, mas fora de campo ele continua o Gabigol, né? Provocou o Galo, detonou o Tite, até com a ajuda lá do dono do Cruzeiro na hora da pergunta e tudo mais. Falou que está sentindo que pode ter um bom entrosamento com todo mundo. Com a língua afiada ele continua, né? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui pulando as 7 ondinhas aqui do posse de bola, praticamente, né? Isso. O Gabigol, eu não tenho dúvida que nessa enquete a contratação mais midiática é a do Gabigol. Lotou estádio, 45 mil pessoas, 50 mil pessoas lá no Mineirão para receber o Gabigol. Então é óbvio que essa é uma contratação que tem bastante repercussão, né? Lota estádio, manchete, o YouTube do Cruzeiro. Eu fiquei assistindo a apresentação no canal no canal do Cruzeiro no YouTube, tinha 150 mil pessoas ao vivo. Então é óbvio que é uma contratação que movimenta muito. Inclusive, no dia da apresentação do Gabigol, do Dudu, do Fagner, eu escrevi um texto na minha coluna, porque esse Cruzeiro é um time que me chama muita atenção. Porque se você parar para pensar, são grandes nomes e tal, mas que não jogam bola há 1 ano e meio, 2 anos, dependendo de quem você olhar, né? E por variados motivos, né? O Gabigol não joga bola porque simplesmente está numa má fase mesmo. 1 ano e meio, mais ou menos aí, quase 2 anos, numa má fase. Que está mais preocupado com o Little Gabi, que inclusive o Gabigol citou na coletiva dele, o Little Gabi, do que com futebol. O Dudu se machucou e quando voltou não honrou. O Fagner não joga bola, perdeu a posição para o Mateuzinho no Corinthians. Então, o Cruzeiro é um time que me chama atenção de uma forma geral, não só o Gabigol. Eu não sei, me desperta muito mais dúvidas do que certezas o Cruzeiro. E quando eu escrevi isso, quando eu falei isso, aí o torcedor do Cruzeiro falou porque o eixo está incomodado com a ascensão do Cruzeiro, que voltou para o seu lugar. E aí eu fiquei pensando o que é o eixo, né? O Corinthians é o eixo, o Flamengo é o eixo, o São Paulo é o eixo, e o tanto que a gente critica aqui o Corinthians, o Flamengo e o São Paulo, e o Palmeiras e todos os outros times do suposto eixo que eles falam. Então, enfim, esse discurso aí é para tentar jogar vocês contra nós e tal, deixa para lá. O fato é que o Cruzeiro tem mais dúvidas do que certeza, e tudo isso comandado por Fernando Diniz. Como se não bastasse um Gabigol que a gente não sabe o que vai ser, o Dudu que a gente não sabe o que vai ser, um Fagner, até o Cássio, até quem tá lá a gente não sabe quem vai ser, como vai ser o Caio Jorge, o Matheus Pereira vai ser o Matheus Pereira do primeiro semestre, do segundo semestre, e tudo isso com o Fernando Diniz comandando e com o Alexandre Matos, que é um diretor que a gente sabe que gosta de holofote, e do Pedrinho, que é um dirigente que as últimas vezes que apareceu, com áudio vazado e tal, foi, certo ponto, desastroso. Eu até percebi ele até um pouco mais comedido, tentando falar um pouco menos nas apresentações. Então o Cruzeiro é um time que me chama muita atenção. Não sei se vai ser uma atenção positiva ou negativa, isso a gente vai ter que deixar a bola rolar. E na enquete, de bola, o que nos últimos anos, o que os três aí da sua enquete jogaram, eu acho que o Paulinho é o que jogou um pouco mais de bola, mas eu concordo 100% com o nosso espectador do YouTube que mandou a mensagem e com as ponderações do Trajano. A gente não sabe como vai chegar o Paulinho depois da lesão, e especialmente porque não é uma contratação barata, não é um fim de contrato, é uma contratação cara. O Palmeiras pagou 18 milhões de euros, mais 2 jogadores. Eu acho que é um bom jogador, eu acho que o investimento na teoria é válido, mas a gente só vai ter certeza, assim como eu falei do Cruzeiro, quando a bola rolar. Mas de todo jeito, usando como base a última temporada, eu acho que a melhor contratação entre os três é o Paulinho, porque é o que a gente pode ter mais referência, o que jogou melhor aí entre os três, ainda assim que terminou um ano não como começou, né? A gente lembra que aquela dupla, Paulinho e Hulk, começou super bem no Atlético Mineiro e no final deu uma queda. Lá no Atlético Mineiro explicam que o Paulinho estava jogando um pouco no sacrifício, por isso fez inclusive a cirurgia que faz ele chegar no Palmeiras agora lesionado. Então, com todas essas ponderações, todos esses contrapontos, eu ainda acho que o Paulinho, entre as suas opções, é a melhor contratação. Mas fica esse ponto aqui para mim na abertura do programa, nessa grande dúvida do que vai ser o Cruzeiro, de como vai ser esse Cruzeiro, com esse caldeirão de coisa aí que eu falei, viu, Tiro? O Danilo, você não falou do Oscar. Ele não falou do Oscar no São Paulo. O Oscar é o que eu falei, já até falei no programa do ano passado. Eu acho que o Oscar ele é 100% dúvida, porque tem muito tempo de China.
E não dá para saber se é o cara que vai chegar e vai jogar como ele era o Oscar do Chelsea ou como era o Oscar da China. Eu acho que é um jogador com bastante dúvida e que dada a condição do São Paulo de diminuir investimento, reduzir folha salarial, ter um elenco teoricamente mais enxuto, eu não iria no Oscar, porque para o Oscar chegar, o São Paulo teve que abrir mão de alguns jogadores, teve que diminuir sua folha. Eu acho que não é esse caminho que eu seguiria se fosse o dirigente do São Paulo.